1. O capítulo 13, eu vou ler o versículo do 1 até... Eu vou ler do 1 ao 3 e aí a gente vai lá para o capítulo 23. Aleluia! Hoje nós estamos no segundo domingo da campanha das mulheres, por ser o mês de março, profetizando elas. Como diz o pastor, não é a elas, é profetizando elas. E o tema de hoje é: qual o posicionamento da mulher cristã em meio à adversidade? Aí eu colocaria assim: qual o posicionamento do cristão em meio à adversidade? Amém, irmãos? Vamos ler, que diz assim, o nascimento de Sansão. E tendo os filhos de Israel, tornando a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linha de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Aí lá no versículo 23 diz assim: porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e esta oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz a um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Senhor, nós queremos te agradecer, porque até este momento o Senhor se fez presente neste lugar. Antes mesmo de nós chegarmos aqui, o Senhor já estava. Meu Pai, é o Senhor quem prepara cada encontro, cada momento, cada palavra. Senhor, e antes de eu ministrar a igreja, o Senhor já tem falado comigo. Eu quero te pedir nessa noite que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o Senhor continue falando, meu Pai, de maneira clara, como o Senhor tem falado até agora. E que esta palavra, meu Pai, venha penetrar e trazer resultados para a nossa vida, porque assim o Senhor faz. Fica conosco nessa noite mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero louvar a Deus por este momento. Os irmãos podem se assentar. Porque o Senhor tem sido infinitamente fiel na minha vida. E tudo que o Senhor tem me dado, eu sempre peço confirmação ao Senhor e Ele sempre tem confirmado. Então, parte do decorrer do culto, o Senhor já foi confirmando. É impressionante que até algumas coisas que Deus usou o pastor para falar, parecia que ele estava ouvindo Deus falar comigo. E como o meu tema de hoje era o posicionamento da mulher cristã, aí você vai falar assim: mas por que você leu então sobre Sansão? Porque através da história de Sansão, através do nascimento de Sansão, a gente vai entender muitas coisas. Para a gente poder entender que Deus, Ele usa, Ele nos dá o dom, Ele nos usa, Ele coloca algo na nossa mão para a gente fazer. Só que muitas das vezes, no meio do caminho, a gente encontra coisas que vai tentando nos desviar do foco. E a gente precisa entender quando é Deus que nos leva para o deserto, quando é Deus que nos permite a provação, quando é Deus que nos coloca à prova, e quando é umas circunstâncias que o diabo se levanta contra nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes a gente está clamando ao Senhor, repreendendo a Deus pela prova que a gente está passando, dizendo que é o diabo que está se levantando, quando muitas das vezes é Deus permitindo.
E aí a gente começa a repreender o próprio Deus, porque a gente não tem o discernimento de que não é algo vindo de Satanás, mas é algo vindo da parte dele. E aí eu lendo aqui, o Senhor falando comigo, eu nem sabia que o tema seria esse. Quando o pastor falou sobre o mês das mulheres. Aliás, eu nem sabia que ele ia colocar tema. E há algum tempo o Senhor vem palestrando comigo. E aí o Senhor começou a palestrar comigo nesse tema aqui, nesse texto que eu acabei de ler. E porque não é para qualquer pessoa que o anjo aparece para dizer que vai dar um filho. E se você parar para entender bem a história, a Bíblia vai dizer sobre Manoá e sua esposa. A Bíblia, ela dá nome para o pai de Sansão, para Manoá. Mas qual era o nome da mãe de Sansão? Alguém sabe? Eu sei o nome dela. Estéril. Porque a Bíblia deixa muito claro. E Manoá tinha uma esposa e ela era estéril. Ela não tem nome. Ela não tem o nome dela, mas ela tem o nome de... Lá vai a estéril. Lá vai a que não pode dar a luz. Lá vai a que não pode gerar. E como é que essa mulher se posiciona diante de tanto apontamento? E começa, casada há tanto tempo. Aí você transfere isso para a sua vida. Como que as pessoas têm chamado você por onde você passa? Como é que você tem se posicionado diante de tudo que a gente vem enfrentando? Ela não tinha o nome dela, porque a Bíblia fala muito claro. Ela era estéril. Mas ela era estéril, e a Bíblia vai continuar dizendo que Manoá e a sua esposa, que era estéril, eram temente a Deus. Aqui eu já quero abrir um leque para você. Não importa qual o nome que dão para você. O que importa é a quem você teme. O que importa é a quem você serve. O que importa é como você serve. O que importa é como você se posiciona diante das acusações que tem contra você. Mas o mais importante é como você, a quem você serve e como você serve. Aí a Bíblia vai dizer que o anjo aparece para ela e diz para ela que ela era estéril, porém ela vai ter um filho. E esse filho será nazireu. Não passará navalha na sua cabeça, não tomarás bebidas fortes, não tocarás em morto. E por aí vai. Porque Deus tinha um plano. Eu quero dizer para você uma coisa. Quando Deus tem um plano na nossa vida, até o que parece estéril, Deus dá vida. Até o que parece morto, Deus dá vida. Até o que parece que não tem jeito, Deus dá jeito. Mas é para um plano dele. Não é para o meu plano. E aqui, Sansão foi o 12º juiz de Israel. E foi um dos maiores juízes daquela época. A Bíblia vai dizer que ela chega para o marido e ela vai e diz para ele: Manoá, me apareceu um homem. E ele diz que vamos ter um filho e que ele não pode raspar a cabeça, não pode beber bebida forte. Aí Manoá vai e faz o quê? E ela vira para Manoá e fala assim: ele tinha o rosto resplandecente como o rosto de um anjo. Aí, o que acontece? Manoá vira e ele não questiona. Ué, como é que vai ser isso? Você é estéril. Manoá faz o quê? Vai falar com Deus. Aí Manoá vai dobrar o joelho e vai falar assim, vai orar e vai falar assim, que Deus, se foi o anjo da parte de Deus, que apareça para ele e que os ensine a criar esse garoto, a criar o filho. Como é que vamos cuidar? Porque cuidar das coisas de Deus não é fácil. Cuidar das coisas que Deus coloca na nossa mão requer tempo, demanda cuidado, demanda carinho, demanda amor. Demanda você, muitas das vezes, ter que abrir mão de alguma coisa para cuidar das coisas de Deus. As coisas de Deus que Deus coloca na nossa mão não é para ser cuidado de qualquer maneira. O dom que Deus te deu não é para você usar de qualquer maneira.
Você louvar porque Deus te deu um dom não é você cantar de qualquer maneira. Não é você pregar de qualquer maneira. Não é você dar um conselho de qualquer maneira. Não é você dobrar o joelho para orar de qualquer maneira. Porque tudo é Deus quem coloca nas nossas mãos. E muitas das vezes a gente não sabe como agir com o que Deus coloca nas nossas mãos. E aí o que Deus tem colocado na nossa mão, muitas das vezes a gente tem jogado fora. Os filhos que Deus nos dá não é para a gente criar de qualquer maneira. A casa que você tem, que Deus te deu, não é para você receber qualquer pessoa. Aí a Bíblia vai continuar dizendo. Aí o que Manoá faz? Manoá ora ao Senhor. Aí aquele anjo vai e aparece novamente para a mulher de Manoá. Mas Manoá orou ao Senhor. Quando o anjo aparece novamente, ela corre, sai do campo, que ela não estava perto de Manoá, e diz para ele que aquele homem que a visitou e trouxe a notícia que ela daria a luz, está lá no campo. Aí Manoá corre e vai falar com ele. Aí Manoá chega e fala assim: é você que teve com a minha esposa? Foi você que disse para ela que ela teria filhos? E aí Manoá pergunta o nome desse homem. Aí ele diz: eu sou. O eu sou, ele não se apresenta para qualquer pessoa. Para ele chegar e dizer eu sou, tem que ter intimidade com ele. Tem que ter reverência a ele. Tem que ter contato com ele todos os dias, todos os momentos. E é muito interessante, irmãos, quando a gente fala de posicionamento, porque a história aqui de Manoá se confunde com a história de Zacarias e Isabel. Não é todo dia que um anjo bate a porta para te trazer uma notícia. E aí, o que acontece? Contextualiza muito. Porque da mesma forma que o anjo apareceu para Manoá e para sua esposa, apareceu para sua esposa para dizer que ela teria um filho, que era plano de Deus, da mesma forma, esse anjo aparece para Zacarias. Só que há uma diferença. Zacarias era sacerdote. Isabel tinha nome. Isabel era estéril, mas tinha nome. O que Deus mostra pra gente, que a gente pode até servir a Deus, mas a gente também tem nome. E vai ter nomes bons e vai ter nomes ruins. Depende de como eu vou me posicionar. Aí a Bíblia vai dizer, lá em Lucas, que Zacarias está no templo. E aí ele está lá, ele é sacerdote, ele está no templo, e o anjo aparece para Zacarias. E diz para Zacarias que a esposa dele, que também era estéril, vai ter um filho. Diferente de Manoá, Zacarias faz o quê? Pergunta: como se dará isso? O mais engraçado, assim, o que mais me chamou a atenção nesse texto, nessa história, é que para Manoá, o anjo veio, apareceu e disse assim: olha, isso se dará como eu disse à sua esposa. Cuidarás da criança. Porque aí quando Manoá pergunta, e o anjo responde e diz eu sou, ou seja, o próprio Deus, até porque a Bíblia coloca o eu sou com a letra maiúscula, porque Moisés, quando estava conversando com Deus, Moisés falou: quando eu descer, como é que, se alguém me perguntar, como eu digo qual o seu nome? O que ele disse, pastor? O eu sou te enviou. O eu sou. Eu fiquei imaginando, irmãos, Manoá falando e aquele anjo falando o eu sou, e eu pensei: pensa Moisés lá atrás. Quem foi que te enviou? O eu sou me enviou. O próprio Deus desceu para falar com a mulher de Manoá. E aí, o anjo do Senhor visita Zacarias, já lá no Novo Testamento. E aí a Bíblia vai dizer que, diferente, Manoá pergunta: como vamos criar esse garoto? Como é que eu vou zelar por ele? Qual é a educação que eu tenho que dar para ele? Zacarias já fez ao contrário. Como se dará isso? Eu não quero saber como que vai dar, eu só quero saber que Deus vai fazer. Muitas das vezes nós questionamos com Deus como que Deus vai fazer. Ele é Deus, irmãos.
Ele faz da forma que ele quer, da forma que ele acha que tem que fazer, na hora que ele acha que tem que fazer. Ele sabe o propósito, por que tem que fazer. Aí Zacarias vai e pergunta como se dará isso. Aí eu te falo uma coisa, existem 2 posicionamentos aqui, pastor. Porque para Manoá, o anjo falou, como falei a sua esposa. E explica para ele e sai. Aí ele fala assim, Manoá vira e fala assim, então entra e coma conosco. Aí ele fala, nem se você fizer eu poderei comer, mas ofereça um holocausto ao Senhor. E aí quando Manoá vai fazer o holocausto, o anjo sobe junto na fumaça. Ou seja, o próprio Deus subiu. Aí Zacarias é o contrário. Aí já é a posição de Deus para com Manoá. Como que Manoá se comportou diante do milagre que ele ia receber, diante do que Deus ia colocar na vida dele. Zacarias já foi ao contrário. O anjo virou para Zacarias e disse, por causa da sua pergunta, ficarás mudo. Pensa, irmãos. Zacarias era sacerdote. Zacarias estava lá dentro para oferecer o holocausto ao Senhor para o povo. E o povo estava do lado de fora, aguardando Zacarias sair. Esperando que Zacarias ia entregar que Deus tinha mandado. Zacarias sai como? Zacarias sai mudo. Por causa da sua pergunta ficarás mudo. Por causa da nossa dúvida diante de Deus, deixamos de receber o que Ele tem reservado para nós. Por causa da nossa dúvida, nós achamos que podemos questionar qualquer coisa para Deus. Por causa do nosso posicionamento de achar que estamos bem diante de Deus, nós podemos falar de qualquer maneira. Nós podemos nos apresentar para Ele de qualquer maneira. E não funciona assim com Deus. Zacarias estava confiante, pastor. Ele estava tão confiante que ele quis saber, como é que você vai fazer isso, Deus? Ele não falou com Deus, para ele era o anjo. Como é que você vai fazer isso? Quantas vezes nós questionamos ao Senhor? Quantas vezes nós falamos besteira para o Senhor? A gente tem muito mais medo de ofender uma pessoa que a gente está vendo do que ofender ao Senhor. A gente tem muito mais medo de ser sincero com Deus, com uma pessoa, da gente não ser sincero com a pessoa do que a gente não ser sincero com Deus. E o mais interessante é que a maioria das pessoas estão achando que engana Deus. Eu engano você, você engana a mim, mas Deus a gente não engana, irmãos. Deus não tem como a gente mentir para Deus. A gente precisa entender isso. E eu quero perguntar para você, como é que você acha que Deus tem se posicionado diante de você? O que Deus tem achado de você? Porque a gente tem mania de dizer, eu acho isso, eu acho isso, eu acho isso. Olha, é assim comigo, é assim, meu pensamento é assim, minha posição é assim, eu sou assim, vou morrer assim. E Deus está lá do céu, não está nem se preocupando como eu estou me posicionando diante dela. Porque, irmãos, quando a gente é humilde e temente diante de Deus, Ele nos posiciona, Ele se posiciona diante da gente com a bênção, nos ensinando a cuidar da bênção. O nosso milagre é para ser cuidado. O nosso filho são para ser cuidado. A gente pede para Deus um casamento, quando Deus dá um casamento, a gente fala mal do marido. A gente ora a Deus para Deus libertar. Quando Deus liberta que está aqui dentro, a gente para de vir à igreja. A gente ora a Deus por causa do nosso filho. A gente quer ter filho, quer ter filho. Quando a gente tem o filho, a gente fala que quer matar o filho. A gente pede para Deus uma porta de emprego. Quando Deus abre a porta de emprego, a gente começa a botar defeito no emprego. A gente começa a recuar, não querer trabalhar. A Bíblia diz que muitas das vezes a gente não recebe porque a gente pede mal. Não estamos sabendo pedir para Deus. Não estamos sabendo conversar com Deus. Você pede para Deus uma kitnet, Deus vai te dar uma kitnet. Aí quando você estiver dentro da kitnet, você vai falar, é pequena demais. Por que você pediu pequena demais?
Porque nós estamos esquecendo o tamanho e a potência que é o nosso Deus. Porque nós não estamos olhando com olhares espirituais. Nós estamos olhando com o nosso olhar carnal. E com o nosso olhar carnal, o marido não presta, filho é rebelde, é isso, é aquilo, é problema, é problema, é problema, é problema. E a gente nunca vê a solução. Enquanto Deus está dizendo, se posiciona do jeito que eu quero, porque eu sou a solução. Fique na minha presença do jeito que eu quero. Fique andando na linha reta do jeito que eu quero, porque eu sou a solução. Mas a gente quer resolver tudo na força do nosso braço. A gente quer questionar tudo com Deus. Eu questiono com o meu marido. Eu questiono com a minha filha. Com Deus não tem questionamento. Aí a Bíblia vai continuar dizendo que aí essa mulher vai para dar-se o tempo e ela dá a luz. Porque Deus tinha um propósito no filho dela. Assim como Isabel também dá a luz. Porque Deus também tinha um propósito na vida dela. Aí na vida de Manoá e a sua esposa, que tinha um nome que era estéril, Deus dá Sansão. Na vida de Zacarias e Isabel, que Isabel era prima de Maria, que é mãe de Jesus, Deus dá João Batista. Tudo tem um propósito na nossa vida. Aí a Bíblia vai continuar dizendo lá em Lucas que Zacarias ficou mudo da gravidez da esposa dele até o nascimento do filho. Agora eu quero te perguntar, por que você acha que Zacarias ficou mudo? Tem muita gente precisando ficar mudo diante de Deus. Tem muita gente precisando ficar mudo diante das adversidades. Porque fala demais e fala coisa que não agrada a Deus, mas agrada o diabo. Porque quando você fica mudo, você fecha a boca, você fecha a brecha. Quando você fala pouco e ora mais, Deus te responde. Aí Deus vai e fala para Manoá, da mesma forma, ensina. Aí nasce o filho, aí nasce Sansão. Porque Deus tinha um propósito. O propósito de Deus na vida de Sansão era qual? Era que Sansão fosse o libertador daquele povo que já estava 40 anos sofrendo na mão dos filisteus. Por que motivo? Porque o povo estava pecando contra Deus. Porque o povo pecava. Era permissão de Deus aquele povo ficar sofrendo 40 anos, sendo atribulados pelos filisteus. É por isso que eu disse no começo, vai existir momento na nossa vida que Deus vai permitir. Quando Deus permitir a prova, quando você estiver na prova, estiver no deserto, estiver no vento, ou o nome que você quer dar para o que você está passando, ao invés de você questionar que a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é do beltrano, vá falar com Deus e dizer, Deus, onde eu estou errando? Por que eu estou no vento? Por que eu estou na prova? Por que eu estou no deserto? Por que eu estou passando? Porque você acha que Deus quer ver você sofrendo o tempo todo? Você acha que Deus é masoquista? Que Deus vai olhar para os seus filhos? Você vai querer ver o seu filho sofrendo o tempo todo? Você vai querer o seu filho entre altos e baixos? Você vai querer o seu filho numa depressão? Você vai querer o seu filho passando uma necessidade? Não. Irmãos, o reflexo de Deus na nossa vida é o mesmo reflexo meu pela vida da Melissa, é o mesmo reflexo do pastor pela vida da Melissa, é o mesmo reflexo de você para a vida do seu filho. Se você quiser conhecer a Deus, conheça você diante do seu filho. Aí o que acontece? Nasce Sansão. Sansão cresce, passa tudo bonitinho, é bem criado, é bem cuidado, cresce, não corta cabelo, porque nazireu não pode, nazireu de Deus. Ele era escolhido de Deus. Ele veio para um propósito de Deus, então ele não podia. Não bebe bebidas fortes. E aí Sansão nasce. Só que aí um belo dia Sansão vira para o pai dele, ele desce a Tímina e ele vai ver uma mulher. E ele se encanta pela beleza dela. E aí ele vai e fala que quer casar com ela. Onde é que está a autoridade dos pais? O pai até falou, não tem mulher que seja bonita aqui no nosso povo, você precisa ir lá nos filisteus. Era propósito de Deus, porque aqui já era Deus fazendo com que Sansão, a Bíblia vai dizer isso, para Sansão provocar os filisteus, para Sansão poder ter uma reação. Olha para você ver aonde que Sansão está se metendo com propósito, e era propósito era permissão de Deus.
É por isso que eu te falei, comece a observar qual é o vento que você está vivendo, para você saber como você se posiciona. Aí Sansão desce, aí Sansão vai e gosta daquela moça, aí marca o casamento, marca tudo. Sansão volta. Aí quando Sansão está indo de volta para encontrar a moça, aí o que acontece? Ele vê um leão, aí ele mata o leão, aí ele foi. Na volta, Sansão passa para dar uma olhadinha. Já tinha alguns dias, irmãos. A Bíblia vai dizer que já tinha alguns dias. Aí Sansão volta, pastor. Em vez de Sansão conseguir caminho direto, não, ele dá uma paradinha para ir lá ver como que está o leão morto. Não sei se você está entendendo. Mas o lugar que Deus te tirou, você orou para Deus te tirar, por que você quer voltar? A amizade que Deus tirou da sua vida, por que você quer contato novamente? As pessoas que Deus vai arrancando do seu caminho, por que você quer voltar no lugar do seu sofrimento? Por que você quer voltar no lugar onde não tem vida? Por que você quer ir ver o morto há 4 dias? Por que você quer voltar no lugar que Deus já te tirou, que você orou para Deus te arrancar? Irmãos, Deus está falando, eu não sei se você está entendendo. Tem coisas que Deus tira da nossa vida, não é para a gente voltar e querer de volta. Tem pessoas que Deus tira, tem projetos que a gente acha que era para acontecer e não era, Deus tirou. Mas a gente quer passar e dar uma olhadinha, a gente quer flertar com o pecado. Sansão matou o leão, mas ele não podia tocar no leão. A Bíblia não vai nem falar tanto dele ter matado o leão, porque eu acredito que ali era uma autodefesa. O pior foi ele voltar. E quando Sansão volta, irmãos, Sansão vê um enxame de mel. Aí Sansão vai lá, está lá no morto. Sabe o que é isso? Coisa podre, coisa doce em algo podre. Coisa doce em algo podre. Tem gente comendo coisa doce em algo podre. Tá gostoso, tá doce, é mel, né? E o detalhe, a podridão que ele matou. A podridão que você orou para sair da sua vida. A podridão que você orou para Deus te limpar. Para Deus trazer conserto, para Deus trazer mudança, para Deus trazer crescimento, para Deus trazer autoridade, para Deus tirar a depressão, para Deus tirar a ansiedade, para Deus tirar o lugar onde você vivia humilhado, para Deus te tirar da humilhação. Você orou para tudo isso. E aí quando Deus te tira, o que você faz? Passa-se um tempo, vou dar uma olhadinha. É só uma olhadinha. Só que nessa olhadinha vai ter um mel lá te esperando. Vai ter um prato cheio te esperando. Sabe por quê? Porque Satanás não brinca em serviço. Satanás sabe exatamente o momento da nossa fragilidade. Satanás sabe exatamente o momento da nossa fraqueza. Não adianta você dizer, eu sou forte e não vou fazer mais. Você não vai fazer enquanto você não está perto. Você vai fazer enquanto não está acontecendo a situação. Você está dizendo a verdade. Eu não vou fazer até você estar no meio da situação. Eu não vou falar, eu não vou abrir a boca, eu não vou debater, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Daí a pouco está você xingando, esbravejando, fazendo. Você está fazendo e não está percebendo que está fazendo. Aí você esquece que você falou com certeza que não iria fazer. Eu vou mudar. Mas chega a hora da mudança, não muda. E Deus está dizendo nessa noite: pare de flertar com o pecado. Porque quando você começa a flertar com o pecado, daqui a pouco vira um namoro, daqui a pouco vira um casamento. E eu vou te dizer, casamento entre homem e mulher é a coisa mais fácil de se acabar. Mas casamento com o pecado, irmãos, não acaba fácil. Não acaba fácil.
Depois que você estiver lá, não vai dizer, eu não tenho força. Mas você tinha força para nem ir. Mas foi. Aí Sansão vai lá e pega o mel. Ele come bastante mel e ele ainda leva mel para os pais. Sabe o que eu acho interessante? Que os pais dele nem questionou. O pai dele nem perguntou. Ei, Sansão, de onde que veio esse mel? Quem foi que te deu? Tem coisas entrando dentro da nossa casa e a gente nem questiona. Nossos filhos estão trazendo coisas. Você não questiona que seu filho vê na internet. É coisa de adolescente. Você não questiona de onde vem a amizade que seu filho está tendo. Não questiona. O dinheiro que chega em casa. Sabe? Muita coisa sem questionamento. Aí a Bíblia vai dizer aqui que o anjo falou assim para Manoá: vocês vão criar esse filho, como eu disse, a sua esposa. Tem posicionamento, irmão? Deixa eu falar uma coisa. Que é para mulher tomar. É diferente, presta bem atenção no que eu estou falando. É posicionamento em Deus. Não é você querer achar que é o cabeça da casa, não. É posicionamento. Muitas das vezes meu posicionamento não é eu crescer em cima do meu marido. O meu posicionamento é eu dobrar o joelho. O posicionamento não é eu jogar na cara dele, não. O posicionamento é eu falar com Deus. O posicionamento não é eu pegar a bomba e falar, toma que é sua, não. O meu posicionamento é em Deus. Manoá podia ter questionado. Mas a mãe de Sansão também podia ter questionado. A culpa é dele, a culpa é dela. Não, a culpa é de quem? Meu filho passou por isso. Você devia estar vendo. Mas você também que é mãe, devia estar vendo. Eu sou pai, eu devia estar vendo. Mas o meu marido funciona assim, assim, assado. Tudo bem, você também funciona assim, assim, assado. Todos nós temos defeito. Pare de pegar a sua culpa e jogar no outro. Pare de pegar a sua culpa e colocar no seu patrão, colocar no seu trabalho. São posicionamentos, irmãos. E só existe um posicionamento para quem serve a Deus. Joelho no chão, jejum e oração. Não tem outro posicionamento. Aí você vai dizer assim, mas eu estou passando por isso. Fala com Deus. Automaticamente as coisas vão se dissipando e resolvendo. Aí Sansão vai lá. Era permissão de Deus, Sansão ia afrontar os filisteus. Mas não era permissão de Deus, Sansão pegar o mel. E tem atitudes que a gente toma que não atrapalha só a gente, não. Atrapalha toda a nossa casa. Atrapalha toda a nossa família. Atrapalha todas as nossas parentelas, tudo que nos rodeia. Porque Sansão não fez mal só para ele. Sansão fez mal para os pais também. Porque ali Deus podia descer e questionar com os pais. Eu não disse para vocês cuidarem dele? Mas aí você acha que os pais de Sansão não reclamaram por quê? O mel veio da mão de quem, pastor? De Sansão. Sansão era o quê? Nazireu. Sansão era nazireu. Imagina que Sansão vai pegar alguma coisa de algum lugar morto. Que Sansão vai tocar no morto. Ele sabe que ele é nazireu. Tem coisas, irmãos, que vem na nossa vida. Muitas das vezes é de crente. É de quem serve a Deus. Sabe? É de quem a gente tem total confiança. Só que aquelas pessoas que a gente tem total confiança, no meio do caminho acontecem coisas que não te contam. Passa por situações que você nem sabe. Traz um mel que você nem sabe de onde veio. Eu quero dizer para você uma coisa nessa noite. Olhe para dentro de você. Faz uma reflexão comigo. Eu gostaria que você fechasse seus olhos neste momento. Curve a sua cabeça. Faz uma reflexão. Fala assim com Deus aí. Deus, como está a sua presença diante de mim? Não é como eu estou na tua presença.
Como que o Senhor está se posicionando diante de mim? Qual é a mudança que eu preciso ter? Porque eu já falei aqui na escola bíblica. Existem pecados que são expostos, mas existem pecados que são internos. Tem muita coisa podre dentro de nós. Porque nem toda podridão está exposta. Mas tem podridão dentro de nós que é atraente. Sabe? Que começa a trazer lembranças do passado. Começa refletindo. Eu quero só que você continue com seus olhos fechados e trazendo uma reflexão. E dizendo para Deus assim: Deus, a partir de hoje, se você não estiver sendo sincero, não precisa falar e não precisa pensar. Mas se você estiver sendo sincero diante de Deus, você começa a dizer: Deus, a partir de hoje eu quero mudança. Tudo que está podre, que parece ser agradável, que me dá sensação de prazer, que me dá sensação de alegria, eu quero que seja arrancado. Porque eu não quero fazer mal para os meus. Eu não quero pegar o mel no que já está morto, no que está podre, e trazer para dentro da minha casa. Eu não quero pegar aquele passado que eu orei tanto para o Senhor me tirar de lá e trazer para esfregar na cara de ninguém. Até porque, passado por passado, todos nós temos um passado. Alguns bons, outros não tão bons, outros mais ou menos. Então eu não quero ser juiz de ninguém. Porque a partir do momento que eu começar a ser juiz de alguém, eu vou parar de olhar para mim e vou começar a só julgar. Porque foi assim que Sansão fez. Sansão começou a querer vingar os erros dele nos filisteus. Porque aí quando Sansão chega, aí Sansão vai lá, Sansão casa com a mulher, aí Sansão chega lá e sua mulher, que o pai da moça já tinha dado ela para outra. Aí Sansão começa a querer, sabe o que acontece? A Bíblia diz, irmãos, que o Espírito de Deus se apossava da vida de Sansão. E Sansão ficava forte. Só que aí Sansão queria fazer uma vingança com os filisteus, aí ele já não queria mais defender o povo. Ele queria defender a sua honra. Ele queria pegar o que Deus deu para ele, para transformar em defesa dos erros dele. Porque quem tocou no morto não foi o filisteu que obrigou ele a pegar o mel. Ele pegou porque ele quis. A gente quer pegar as coisas que Deus nos dá e a gente justifica. A gente justifica a Bíblia através de... Muitas das vezes tem gente que pega assim: na Bíblia está escrito isso, quem me justifica é Deus. Deus vai te justificar de coisa errada? Deus vai te julgar e vai te dar algo bom você estando errado? Deus é justo. A Bíblia diz que Deus é amor, mas Deus é justiça. Você acha que Deus vai ter pena de você? Deus não tem pena, Deus tem amor. Ele é o amor. Deus tem misericórdia. Sansão aqui pega o dom que Deus deu para ele, porque a Bíblia fala claramente que o Espírito de Deus se apossava dele. E aí Sansão começa a querer vingar. Sansão queria vingar o erro dele, irmãos. A Bíblia está dizendo, a Bíblia vai dizer que por causa disso, o povo da tribo de Judá pegou Sansão, que era o povo de Sansão, para entregar os filisteus. Eles falaram: não vamos te matar, mas nós vamos te entregar, porque até agora nós estávamos em paz. Por mais que os filisteus sempre afrontavam eles ainda estavam em paz. Eles ainda tinham um acordo. Só que não existe acordo da gente com o diabo e nem do diabo com a gente. Não existe acordo. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo ao diabo. Não existe meio termo. Aí Sansão começa a querer justificar. Porque se Sansão tivesse ido do jeito que Deus mandou, se Sansão não tivesse feito nada de errado no meio do caminho, a história seria outra. Eu quero dizer para você nessa noite: não pegue os seus erros e tenta justificar para Deus, porque Deus te conhece. Não pegue os seus erros e tenta negociar com Deus, porque com Deus não se negocia.
Com Deus ou você busca a santidade todos os dias, ou você vai flertar com o pecado. Uma hora você vai estar lá fora com o pecado. E você vai estar distante de Deus. O pastor já falou aqui há 2 semanas. O que nos distancia de Deus não é macumba, não é demônio, não é nada. O que nos distancia de Deus é o nosso pecado. A gente tem uma autoconfiança, sabe? A gente acha que a gente entrou ali, levantou as mãos, aceitou Jesus, pronto, eu estou no céu. Mas há uma longa caminhada até você chegar no céu. E se não vigiar, isso é se chegar. Se chegar. Um dia desse, uma pessoa me ligou e falou assim: olha, se eu morrer, eu estou no lucro. Eu falei: no lucro do quê? E se você for para o inferno? É melhor você ficar vivo aí, enfermo, tentando buscar a cura da sua enfermidade. E enquanto isso, você vai pedindo perdão a Deus, vai se reconciliando com Deus, vai pedir, porque a gente fala qualquer coisa para Deus. Começa aí a consertar a sua vida com Deus. Porque a morte, irmãos, quando a Bíblia fala que o morrer é ganho, é quando você morre em Cristo. Agora, se você morre no pecado, você não vai para o céu. Porque a Bíblia deixa claro que no céu não entra pecado. Prova disso que só está lá Jesus e Deus. Até o Espírito Santo, que é santo, ele está aqui para quê? Para nos fazer ser santo a cada dia. Mas a gente esquece disso, né? A gente esquece disso, aí a gente entristece o Espírito Santo, a gente fala besteira, a gente faz coisas erradas, a gente se posiciona errado. Deus manda a gente ir para a direita, a gente vai para a esquerda. Deus manda a gente não agir dessa forma, a gente age. Deus manda a gente não xingar, a gente xinga. Deus manda a gente ficar de boca calada, a gente abre a boca. Deus manda a gente se posicionar, a gente sai fora da posição. Deus manda a gente ir para a igreja, a gente fica dentro de casa. Deus manda a gente orar e a gente não ora. Deus manda a gente ler a Bíblia, a gente vai para o celular. Não vem você dizer para mim que você lê Bíblia no celular, porque você não lê. Não lê, irmãos. O que mais tem no celular é propaganda. Você bota lá a Bíblia, não tem 1 minuto de leitura, aparece uma propaganda. Daí a pouco você está clicando na propaganda. Se coloque de pé nessa noite. Missionária, como é que eu vou me posicionar? Posiciona tendo sabedoria em Deus. Posiciona como Manoá. Se é o anjo que falou com ela, que o anjo venha falar comigo. Não se posiciona dizendo para Deus como que Deus faz. Não se posiciona tentando negociar com Deus os nossos erros. Não se posiciona diante de Deus querendo: ah, Deus, mas é por isso, mas é por aquilo. Com Deus não tem mais nem meio mais. Com Deus ou você é ou você é. Não dá desculpa para Deus, irmãos. Porque Deus te conhece. Não tenta enganar a Deus, porque Deus não se engana. Não tenta mentir para Deus, porque para Deus não tem mentira. Ele conhece tudo, irmãos. Ele conhece o passado, Ele conhece o presente, Ele conhece o futuro. Então eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração nessa noite. E você vai dizer assim: Deus, a partir de hoje, eu vou me posicionar em santidade. Mas para essa santidade acontecer, eu preciso de cura. Eu preciso de libertação. Eu preciso de mudança. Eu preciso perdoar. Eu preciso ser perdoado. Eu preciso de me arrepender. Eu preciso ter intimidade contigo. Eu preciso orar mais. Eu preciso jejuar mais. Eu preciso ler mais a tua palavra. Mas eu preciso principalmente saber como é que o Senhor está se posicionando diante de mim. Meu Pai, eu quero te pedir nessa hora, se há alguma coisa errada, se há alguma coisa que está trazendo impedimento,
Se há alguma coisa que está trazendo divisão, se há algum pecado que eu estou cometendo que não está te agradando, Senhor, que o Senhor venha arrancar, que o Senhor venha me dar visão, que o Senhor venha me ensinar a posicionar, que o Senhor venha me ensinar a ser uma mulher sábia, que o Senhor venha me ensinar a ser um homem sábio, que o Senhor venha me ensinar a ser uma pessoa direcionada por Ti, que o Senhor venha me ensinar a ter obediência, porque eu preciso obedecer a Tua palavra, ainda que o meu eu muitas das vezes não quer, ainda que a minha carne grita pelo pecado, eu quero, Senhor, a cada dia permanecer em santidade contigo. E eu quero te pedir, Senhor, me direciona quando eu acordo, me direciona no decorrer do dia, me direciona diante das adversidades no trabalho, me direciona diante das adversidades da vida, do lar, de todos os lugares, por onde eu estiver, a cada levante do inimigo, Senhor, me ensina a me posicionar diante de Ti, para que eu seja uma mulher sábia, para que eu seja um homem sábio diante de Ti, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Quantas pessoas estão aqui que não servem a Deus? Quem ainda não é evangélico? Levanta a mão. Eu queria te fazer um convite nessa noite. Você que não serve ao Senhor, você que foi tocado pelo Espírito Santo, eu queria te convidar a deixar Ele cuidar da sua vida. Eu queria te convidar a você deixar Ele reger a tua casa, a Ele te direcionar. Tem alguma pessoa aqui que não serve a Deus essa noite? Gostaria de aceitar Jesus? Ah, mas aceitar Jesus? Eu aceito Jesus todos os dias. É como o pastor fala, não diminui o nosso Deus. Ah, mas aí eu tenho que parar com isso, eu tenho que parar com aquilo. A Bíblia vai dizer, você pode aplaudir ao Senhor, irmãos? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Lucas. Está aqui o Lucas. O Lucas, irmãos, ele está tendo uma sabedoria que um adulto não tem. A Bíblia vai falar que não é por força nem por violência, né? Só que a gente querer as bênçãos do Senhor é muito bom. Mas muitas das vezes querer o dono da bênção a gente não quer. E o Senhor está dizendo, eu ainda dou tempo. Mas vai chegar um momento que o tempo vai estar esgotado. Se você olhar uma criança aceitando Jesus, minha mãe foi para a igreja, eu tinha 5 anos de idade. Todos os dias eu levantava a mão para aceitar Jesus. Era até engraçado. E através de ainda uma criança, o Senhor fez grandes coisas na minha vida. Eu quero dizer para você, Deus ainda está dando uma oportunidade. Mas essa oportunidade vai passar. Só não espera acontecer o pior para você aceitar a Jesus. Só não espera você não conseguir mais caminhar. Só não espera a doença bater a sua porta. Sabe por quê? Porque a mensagem que o pastor recebeu hoje, a pessoa dizia, eu estou sem fé e sem esperança. Mas Deus deu tempo. E Deus não deu um tempinho só. Deus deu um tempo extensivo. E aí quando o pastor falou para mim assim, Claudineia, me ajuda a responder. Eu falei, olha, não é insensibilidade minha. Mas o Senhor deu tempo. Não adianta eu querer tempo, eu querer aceitar, eu querer fazer, depois que está morto, eu querer questionar com Deus. Porque Ele deu tempo, Ele deu a oportunidade. É que quando eu estava bem, eu não quis. Sabe? Eu queria a cura, eu queria a porta de emprego aberta, eu queria isso, eu queria aquilo, mas eu não queria me render.
Sabe por quê? Porque eu tenho que parar com as práticas do pecado. Só que isso acontece através do Espírito Santo. Não sou eu que chego e falo, eu vou mudar você assim. É o Espírito Santo que começa a trabalhar. É o Espírito Santo que começa a agir. E vocês acham aqui que uma criança, o Espírito Santo não vai agir? Vocês acham que Deus não vai visitar a casa dele? Você acha que Deus não vai, que a bênção que vai ser depositada sobre a vida dele não vai estender nos pais dele? Não vai para a tia, não vai para o primo, não vai. Mas nós adultos não, a gente sabe, né? A criança não sabe nem o que está fazendo. Engana-se. Engana-se quem acha que a criança não sabe o que está fazendo. Engana-se quem acha que a criança não está sendo sincera. Pelo contrário, irmãos, a sinceridade sempre vem das crianças. Vai perguntar uma criança, botar uma coisa feia e uma bonita para você ver o que ela vai responder. Ela não vai fazer meio termo, falar isso ou falar aquilo. Ela vai ser direta. Esse é feio, esse é bonito. Esse eu gosto, esse eu não gosto. Esse eu quero, esse eu não quero. Só que Deus deu tempo. Aí eu falei para o pastor, tempo Deus deu. Aí quer pegar o quê? Quer pegar o sofrimento de agora e botar na conta de Deus. Não, se Deus não tivesse levado, eu não estaria enfraquecida. Como não? Se quando estava bem, quando estava perto, não buscava Deus. Quer enganar quem? Quer mentir para quem? É o que eu acabei de falar. Não se engana, não mente para Deus, porque para Deus não se mente. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Eu vou estar passando para o pastor fazer a oração. Estende as mãos para cá. Porque existe um detalhe na nossa vida que eu sempre digo. Hoje é dia quanto? 12, né? A gente acha, todo mundo que está aqui acha que vai estar vivo amanhã. A vida não me pertence, nem pertence a ti. Se hoje for sua última oportunidade, se hoje for sua última oportunidade, a gente não sabe de nada na vida. Então não perca mais as oportunidades que Deus está te dando. Hoje talvez pode ser a última. Eu digo no literal, pode ser a última. Há somente essa criança para Jesus nessa noite? Há mais alguém que quer tomar essa decisão? Ah, pastor, eu vou ter que largar tudo para servir a Deus? Não, você vai largar é o nada. Porque quem não tem Cristo não tem tudo, não tem o nada, para receber sim o tudo. Que Deus te dê uma nova oportunidade. Lucas, levanta sua mão, repete comigo. Senhor Jesus, nesta noite estou reconhecendo que o Senhor é o Salvador da minha vida. Estende as mãos para cá. Por que criança também tem que se render a Cristo? Que filho de crente não é crentinho, não. Salvação é individual. Vamos orar pelo Lucas aqui nesta noite. Pai das luzes, está aqui o Lucas, meu Deus, com a idade de 9 anos, rendendo aos seus pés. Meu Deus, escreve o nome dele no livro da vida. Para o Senhor fazer algo extraordinário na família, o Senhor não precisa de todos e nem de muitos. O Senhor só precisa de um. Porque para cada família o Senhor levantou e ungiu um Davi. Talvez o Davi, meu Pai, da família do Lucas é ele. E eu creio, meu Deus, como já foi falado e profetizado, que por intermédio da vida dele, meu Pai, só pode fazer o extraordinário em toda a família. Escreve o nome do Lucas aí no livro da vida. Seja com ele, fortalece ele, no nome santo de Jesus. E a igreja diz... ainda de pé, queridos, sem te cansar, esse livro aqui é um livro muito especial, porque esse livro aqui são dos provedores da casa de Deus. As únicas pessoas que sabem os nomes que estão nesse livro, se alguém falou para você quem é e quem não é, porque foi usado por Satanás. As únicas pessoas que sabem os nomes que estão nesse livro sou eu e a minha esposa e mais ninguém.